Deixa eu. Ai, Otávio, sim. Como é que tá? Tudo bem? Minha Tudo primeira bem, você? live, eu já fiz lives, mas é a primeira vez que eu inicio. Sempre é a primeira vez. Deixa eu me ajustar aqui. Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo bem, você? Tô bem. Se bem que essa live foi bem. Olha, vou te dizer, viu? Mas tá acontecendo. Então, eu falei, nossa, muitas coisas estão acontecendo aqui para impedir, mas vamos lá, não Ah, desista, não. hoje o meu dia foi. Eu já também já tô acostumado com os cursos, né? Então, sempre quando tem curso vai dar problema, então eu já tô acostumado. Mas eu falei, vamos vencer isso aí. Ah, não, Vamos mas tá lutar. tranquilo. Sempre tem empecilhos. Sempre tem. Eu, quando eu vou dar curso, eu tento sair de bicicleta. Não sair de carro, não tem problema de nenhum, porque geralmente dá um estrago, alguma coisa. Meu Deus. A minha internet estava caindo hoje. A minha também, eu falei, ih. Não, Daí eu primeiro que começou ontem, né, com a luz aqui que do nada caiu o disjuntor e eu fiquei assim, o que que aconteceu? Não sei. Aí o cara só veio e ligou o disjuntor, era isso. E aí a internet hoje também. eu tô no celular, porque daí se cai a internet, eu uso os meus dados móveis. Aí segue o baile tranquilamente. Tu consegue enxergar o pessoal que tá entrando? Sim, tem Tá. 7 pessoas. Tu tá no computador? Não, eu tô pelo celular. Celular, tá. Eu não tenho muita prática no celular, uso mais o Zoom. Mas a gente vai levando no improviso. O pessoal que está aí já, agradeço a todos. E vamos dar a sequência, né? Eu quase não apareço. Geralmente eu apareço nos cursos e aqui no Instagram eu não dou muita cara. Eu tô querendo fazer esse bate-papo já ó, faz muito tempo, Juliano, mas Mas, as coisas acontecem no tempo certo, né? mas sabe que o pessoal pede? Faz live, faz isso, faz vídeos assim, assim, assado. E eu até penso em fazer, mas daí a corrida do dia a dia e eu não sou muito um bom youtuber, um bom influencer. O negócio é mais atendimento. Mas tô focado nos livros também, né? Tô começando a escrever novamente. Parei um tempo. Aliás, o ano passado todo, o ano retrasado todo, quase o nível 3 foi quando eu comecei a escrever. E aí o meu celular caiu no chão, tava andando de moto, caiu no chão, eu não salvei, eu perdi todo o nível 3 que estava 70%. Aí eu tive que recomeçar do zero, todo o nível 3 deu um trabalho. Bom, eu já te contei no curso lá, né? Mas então eu perdi meu ano todo nessa aí. Agora eu quero ver se eu consigo retomar os livros. E eu tô pensando em escrever fazer mais alguns cursos. Mas aí é um curso direcionado assim, ó. Todos os dias, alguns alunos ou o pessoal no Instagram ali ou no Facebook me perguntam, Juliano, aconteceu isso, o que tu acha disso? Eu vi isso. Então sempre me perguntando coisas em relação à espiritualidade. Então, mais é um curso para tirar dúvidas, as principais dúvidas que o pessoal pergunta mais repetidamente. Sim. Uhum. É legal isso. E falta muita informação, né? Porque hoje em dia tem muita informação, mas o que é de fato real, o que vale a pena olhar, é. Isso é uma coisa que eu tenho um parâmetro de alguns podcasts, né? O mais conhecido é um aí que todo mundo conhece, mas não vou citar nomes. Eles levam muita gente, muita gente. E aí tu ouve uma coisa muito boa, daqui a pouco tu ouve uma coisa que tu diz, meu Deus, o que estão falando? Daqui a pouco tem um Uhum. fulano falando que esse clano é o enviado de Deus, e aí é muita informação. E as pessoas que estão começando, às vezes, me perguntam, é verdade que vai acontecer isso? É verdade que vai acontecer aquilo? E olha, não sei, mas isso não me parece muito crível. Teve um boom da espiritualidade e o pessoal acredita no que acha que tem que acreditar. Sim, sim. Mas vamos lá, vamos começar então, porque se bem que a Vamos, gente tá 3 minutinhos, mas aí o pessoal vai entrando e vai. o pessoal vai entrando e vamos Mas vamos lá. vai me Bom, acompanhando. bom, eu sou Otávio Luiz, eu sou terapeuta integrativo, eu também sou apômetra, e inclusive a minha formação toda é com o Juliano, e é um prazer primeiro receber ele, né? Obrigado. Isso a gente está fazendo pelo perfil dele, porque o meu não deu muito certo, mas é um prazer poder receber e a gente fazer esse bate-papo, porque eu venho uma construção de trazer conhecimentos através do meu perfil, que é para desmistificar tudo que é muito espiritual e saber diferenciar o que é espiritual, o que é psicológico, e a gente fazer essa integração, né, do que é a espiritualidade, o que é do campo físico, e a apometria é uma das técnicas, assim, que eu digo que foram um dos divisores da minha vida. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria contar um pouquinho da minha história com o Juliano.
Foi interessante que quando eu comecei minha trajetória como terapeuta, eu já tinha feito constelações e já era reikiano, essa formação básica das terapias. E a espiritualidade foi me direcionando para a apometria. E eu não conhecia a apometria, né? E aí eu calhei de trabalhar com uma terapeuta, Carmen, que ela me apresentou a apometria. E por acaso, foi muito por acaso, assim, apareceu o perfil do Juliano por acaso em termos, né? Porque a espiritualidade nada faz por acaso. E Quando eu é. comecei a acompanhar o seu trabalho, assim, e eu falei, uau, que incrível o seu trabalho, assim, desde o começo. Obrigado. Os relatos, nossa, eu ficava, meu Deus, como pode? E eu fui acompanhando, aí você abriu o curso do nível 1, aí eu fiquei assim, agora, não faço, naquele começo, aquele perrengue para fazer curso, e aí, por fim, um dia, assim, eu assisti uma live do... é, agora eu acho que é Rafael Gasparetto, alguma coisa assim. E ele falando de apometria e tal. E aí eu acabei decidindo, Henrique Gasparetto, lembrei. E aí eu falei assim, bom, eu vou fazer. E aí eu decidi fazer o curso e por fim fiz o curso e digo para você que foi uma das maiores transformações da minha vida, assim. E eu sigo o seu método até hoje. E para mim é uma honra poder te receber para a gente Muito bater esse obrigado. papo. Muito obrigado. Eu fico feliz de que tu tenha gostado, porque tem muitos cursos de apometria e tem ótimos cursos de apometria. Mas eu peguei e paguei um curso de apometria online, onde a pessoa ensinava ali as técnicas, ensinava tudo, como sintonizar os mestres e sintonizar os espíritos de luz. Mas não funciona, porque tudo gravado é algo que não tem o link com a espiritualidade. Então, muitas pessoas no começo começaram a me procurar exatamente por causa disso. Eu fiz o curso e não sinto nada, fiz o curso e sou atacada, fiz o curso isso, fiz o curso e aquilo. E aí o meu curso, como apresentava, né, a sintonização com as egrégoras, e eu descobri isso quando eu fazia o curso da Fraternidade Branca, comecei a me sintonizar nos raios, e eles me disseram, o primeiro raio foi o azul dourado, e eles disseram, não, mas o azul dourado tu tá recebendo porque tu vai ministrar cursos. Esse sistema que tu já tá anotando, as técnicas que tu já tá anotando, tu vai sistematizar, e tu vai começar a ensinar o pessoal a cometer. Porque tu tem experiência de trabalhar nos centros aqui, que eu trabalhei em Porto Alegre, e eu tive sorte de trabalhar com um monte de médium que trabalharam com o Dr. Lacerda, trabalharam com outros médiums maravilhosos, e eu pude aprender muita coisa observando ali no dia a dia. Um dos melhores videntes daqui do Sul, eu estava no grupo dele e ele me ensinava. É muito rápido. Presta atenção que vai vir muito rápido, sabe? E eu ficava assim apavorado. E eu fui aprendendo. E aí me disseram, agora tudo que tu aprendeu, tu vai ter que ensinar agora. Quer dizer que você já contou um pouquinho dessa história, mas queria que você se apresentasse, né? Bem, Se bem que a grande maioria das pessoas aqui já te conhece, né? alguns. Bom, eu sou Juliano, trabalho como médium desde muito tempo, né? Desde adolescente eu me interessei sobre isso. Eu trabalhei alguns anos com apometria nos centros aqui, trabalhei, a gente pagava mensalidade para ajudar os outros, para pagar o aluguel da casa e tudo mais. E eu gostava muito de trabalhar, mas eu sentia uma barreira, porque às vezes a técnica que era feita era uma técnica muito boa, uma técnica já de muito tempo, só que eu via no astral, né, como eu ficava sempre dividente nos grupos, que às vezes as equipes espirituais não faziam a mesma técnica que o médico estava fazendo. E aí eu perguntei pro meu mentor, né, por que não fazem este acerto atualmente? E aí ele disse assim, não, é que tem muitos médios que já são da velha guarda, que já estão tão acostumados, que chegar um novo para eles agora, a coisa não vai fluir, né? Tem que ter uma nova geração e assim o pessoal vai entrando e vai vindo. E aí eu comecei a anotar as técnicas, memorizar as técnicas, muita coisa que eu ensino eu via sendo feita pela espiritualidade. E aí eu tinha o meu escritório, resolvi trabalhar como terapeuta nas horas vagas. Eu atendi uma pessoa às 5 horas da tarde, atendi outra pessoa às 18. E no fim veio a pandemia, o meu escritório fechou e eu comecei a trabalhar como terapeuta. Só que eu achava que as equipes espirituais lá do centro onde eu trabalhava iriam me acompanhar, mas não me acompanharam. Até porque o trabalho deles era um. E aí eu tive que começar a fazer cursos para sintonizar e criar minha própria egrégora. Então, por isso que eu fiz da Fraternidade Branca, a sintonização dos raios, e ali foi confirmado que eu tinha que montar o curso com aquelas técnicas que eu já tinha visto. E foi assim que eu montei o sistema apômetro. O apômetro, na verdade, não tem nada demais. No livro do Dr. Lacerda, ele fala que a apometria vem de apometron. Eu só troquei o U ali por causa dos direitos autorais. Para não ter problema.
E as técnicas são técnicas todas que eu aprendi, que eu vi, que eu aprendi com os mentores, eles foram me passando, eu fui atualizando, né? E isso eu fiz desde o nível 1. Uma coisa que eles foram categóricos comigo, todos os mentores. Juliano, tu ficou quase 6 meses fazendo o curso. Tu tinha um estágio com vários médios que te ensinavam um monte de coisa. Os teus alunos não vão ter isso. Então, primeira coisa, tu vai ensinar eles a se protegerem, como funciona a prometria, como se alinharem, como se limpar. E aí eu comecei com o nível 1, assim, quando tu fizesse o nível 1, tu não atendia ninguém, né? Era só autolimpeza, que é o principal. E eu digo que tem alunos meus do nível 3 hoje que ainda fazem o nível 1 para se limpar. E funciona, é extremamente fácil, mas é prático. Uhum. E, Pode falar. e assim, dando as boas-vindas para quem já está chegando agora, né? E a gente vai deixar aberto para quem quiser ir fazendo perguntas, né? Conforme o nosso bate-papo. Mas vamos lá. Seja bem-vindo, pessoal. Então, o nosso tema de hoje é sobre apometria e saúde mental, né? Como eu disse no começo, como é importante a gente falar sobre saúde mental, mas também fazer um link sobre a questão das nossas consciências espirituais, né? Porque nós, como terapeutas energéticos, a gente percebe muito como esses transtornos psicológicos, eles têm uma base muito mais profunda, né? Inclusive, eu venho muito estudando sobre a questão do psiquismo, junto com professor Godinho e toda essa trajetória de Joana de Ângeles para entender realmente como que essas questões afetam o psiquismo, né? Daí a gente até conversou mais cedo sobre hoje, se você quiser comentar um pouquinho sobre as estruturas dos corpos para a gente poder entender um pouco mais sobre isso, por favor. Sim. Primeiramente, está estudando com o Godinho. O Godinho é referência, os livros dele estão no nível 2, né? Godinho, explicando, o Dr. Lacerda, ele codificou, trouxe a apometria para a terceira dimensão, e existiam níveis e vidas, faixas de passado e toda aquela sistematização. O Godinho veio depois e trouxe os subníveis, os níveis e as subpersonalidades e atuou junto na apometria o psiquismo, né, e as camadas de psiquismo. E o Godinho fez um grande acréscimo, por isso que eu coloquei os livros do Godinho no nível 2 do curso, porque é muito importante a gente. E hoje em dia todo mundo tem um subnível, todo mundo tem alguma coisa aberta, né? A humanidade está dessa forma. Então é importante a gente entender. Eu lembro muitos anos atrás, a minha mãe é uma médium, cresci vendo ela, né, trabalhando. Primeiro, quando eu era criança, minha mãe e meu pai eram da Umbanda, depois foram para o kardecismo, depois a minha mãe trabalhava com a apometria também. E eu cresci vendo ela trabalhando com médios. E num dos centros onde ela trabalhava, que era aqui próximo de casa, teve uma palestra e teve uma moça que disse assim, existem 20 sentimentos no astral que não existem aqui, mais de 20 sentimentos, perdão, que existem no astral que não existem aqui na terceira dimensão. Vocês já tiveram um sonho tão bom que vocês encontraram uma pessoa, estavam num lugar que vocês não sabem explicar, e vocês acordam sentindo algo que não sabem explicar? E todo mundo fez que sim. Esse é um sentimento que não tem aqui. Só que nem todos são bons. A dimensão astral, a quarta dimensão, está muito atrelada ao mental e também ao sentimental. Por isso que o corpo astral é o corpo emocional, né? Então, se eu tenho uma desavença com o Otávio, eu odeio o Otávio porque ele me roubou e alguma coisa assim. E aí, quando eu passo o tempo todo brigando com o Otávio, às vezes briga de parente por terra ou término de relacionamento que a pessoa não aceita. Quando a pessoa desencarna, isso que já é uma coisa um pouco doentia aqui na terceira dimensão, na quarta ela vira uma força absurda, e quando ela vira uma força absurda, a pessoa não consegue fazer mais nada, porque é tomada. Porque se eu tô bravo contigo, eu fico aqui te xingando mentalmente, eu não tenho como te acessar. Mas quando eu tô no astral, eu penso em ti, eu já te xingo, eu já automaticamente já me transporto para próximo de ti, e aí já causa obsessão. Por isso que nós temos, às vezes, espíritos que estão a 100, 200, 300 anos obsediando uma pessoa, uma desavença, um desamor, até um amor, e aí nós chegamos para ele e falamos, mas por que tu está fazendo isso? Ah, porque ela não sei o que, me traiu lá no passado, mas já faz 200 anos, meu irmão, e eles param. Sabe? Eles não enxergam o tempo pelo fato do sentimento dominar. E a gente sabe que isso acontece. Tem pessoas, nós pegamos pessoas que estão presas, né, Otávio, no mesmo sistema a vida toda praticamente. Então, a quarta dimensão e o corpo astral emocional é um potencializador de tudo que a gente sente aqui. Por isso que a gente tem que começar a trabalhar, né? Vamos usar o exemplo, o nosso querido Siddhartha Gautama, caminho do meio sempre em tudo.
paixões enlouquecidas, raivas enlouquecidas, tudo tem que ser centralizado no meio, para quando a gente sair daqui, não ser avassalado por essas ondas. Eu já vi como é que funciona o astral, e tudo se movimentando, é uma loucura para quem enxerga as energias. Então, o que acontece? Nossos corpos, o físico e o duplo etérico, eles respondem às reações dos outros corpos, através dos chakras. Os chakras são os receptáculos que ligam o duplo etérico, né, no corpo astral e no físico. Quando o corpo astral está totalmente desequilibrado, desequilibra todo o resto. E quando o corpo mental inferior está desequilibrado, desequilibra todo o resto. Então, a pessoa, isso acontece, tá? Eu já tive casos de consulentes, desculpa estar contando, mas é que para a gente entender que tem um mental inferior adoentado. As pessoas tiveram tantos problemas que o mental inferior, eles são dementes. Mas a pessoa encarna aqui com um equilíbrio no corpo do pretérico e no corpo astral para recuperar isso. Só que o corpo mental inferior, ele desequilibra o corpo astral e a pessoa tem sérios problemas emocionais. Então, vem em cascata. Então, a gente tem que entender os corpos, como se alinhar, os chakras, como manter o alinhamento para que não esteja suscetível a isso. Mas os corpos, entender os corpos e a nossa formação, né, principalmente o homem paternal aqui de baixo, que é o mental inferior, o corpo astral, duplo etérico e corpo físico, é importante para a gente ter o autocontrole. Uhum. Então, muitas dessas questões, assim, tipo, quando você fala, quando o mental inferior é adoecido, a gente poderia enquadrar isso dentro de qual patologia, assim, tipo depressão, ou mais dentro dessas questões que estão sendo estudadas de neurodivergência hoje em dia? Ou engloba tudo? Bom, eu posso te falar sobre os casos que eu já peguei, tá? Mas pode ser que podemos englobar. As pessoas que têm a mente muito acelerada, que não conseguem parar de pensar. Eu tive 2 casos que a pessoa não parava de falar, a pessoa não conseguia parar, a pessoa não tinha paz. E ela sentia uma ânsia, uma coisa que vinha no peito e não sabia explicar, porque o corpo mental inferior não parava de mandar informações, geravam no corpo astral um turbilhão de emoções e tudo vinha para o físico. Então, para essa pessoa silenciar a mente, se concentrar, manter a respiração, eu sou extremamente acelerado, né? Mas essa pessoa era muito mais. Então, nós tivemos que isolar o corpo mental inferior dessa pessoa com um invólucro de luz azul, acalmar ali, para que, aos pouquinhos, ela viesse controlando de baixo para cima, digamos assim. A pessoa controla, se domina no corpo físico, sobe para o duplo etérico, vai passando até chegar no corpo mental inferior. Mas existem patologias, sim. Eu creio que quase todas as patologias emocionais que nós temos vêm energeticamente ou de vidas passadas ou de obsessões. Salvo os traumas que nós temos nessa encarnação, que é a faixa 0, como eu sempre digo, né? Aí esses sim são gerados nessa vida. Mas alguns traumas, eles poderiam também ser decorrência desses traumas que vêm de vidas passadas, por exemplo? Sim, sim. Vou citar um exemplo. Eu, na minha adolescência, meu pai faleceu cedo, fui criado solto, eu e meu irmão, e a gente era muito brigão, assim, no colégio, brigava, e eu era uma pessoa que eu tinha uma raiva, uma coisa dentro de mim, assim, de vida, por ter perdido meu pai e tudo mais. Eu era muito raivoso, muito bravo com tudo, e tudo eu venci na força do ódio. Literalmente, hoje em dia eu vejo e acho engraçado. E aí, depois de muitos anos, eu descobri que eu tive um meu do passado, que foi um gladiador, que era muito violento, muito bravo, e ele era alguém que depois, com o trabalho, eu fui tirando esse subnível, esse personagem do passado que me influenciava muito. E eu consegui me equilibrar, consegui me acalmar. Depois de muitos anos, eu já estava ministrando na apometria os cursos, eu resolvi ver aquela série Spartacus, que é de gladiador. Queria ver lá, né? Tá famosa, todo mundo tá falando. Deu 2 semanas, já comecei no trânsito a xingar alguém, já fiquei bravo, já comecei, opa, o que está acontecendo? Fui avaliar, abri os campos, o gladiador tinha voltado com toda aquela raiva, com toda aquela questão. Então, sim, eu creio que muitos dos distúrbios são influenciados, salvo aqueles que são criados nessa encarnação, né? Traumas e questões. Aí sim, esses são dessa vida, deste eu que está aqui encarnado, que passou por aquilo ali, mas também a gente consegue tratar. Mas eu sempre digo, a medicina física tem que andar sempre junto com a medicina espiritual. Porque uma pessoa que está com um problema realmente de psicológico, às vezes é necessário em crise tomar um remédio.
para acalmar, para criar né, o que o cérebro precisa criar. Às vezes a pessoa tem que conversar com um psicólogo, conversar com alguém, entender alguns processos. E o acompanhamento espiritual. Eu acho que quanto mais acompanhamento, mais auxílio, melhor. Uhum. É até uma das coisas que você comentou, né? Me fugiu agora que eu ia perguntar, porque eu vi uma pergunta aqui e eu Respira. achei interessante. É, até porque, assim, quando a gente. Ah, eu lembrei, porque você comentou, assim, que quando a gente tem, por exemplo, um mental inferior adoecido, como os outros corpos, eles vêm com uma estrutura para a gente trabalhar essa parte mental. Então, poderia traduzir isso, assim, para quando a gente trabalha isso em terapia, uma terapia convencional, por exemplo, é uma forma da gente fazer uma reeducação do nosso mental? É possível. Na verdade, uma coisa que eu aprendi é que nós aqui na terceira dimensão, o ego atual, eu, Juliano, tu, Otávio, nós podemos curar o nosso espírito lá em cima. De falhas de egos transitórios que ele criou, que se negativaram, que se perderam. A gente consegue fazer isso. Né? É possível. Mas, se tu tem acompanhamento espiritual, a coisa se torna mais rápida e mais fácil. Mas sim, muitas pessoas, pela força de vontade, né, a sua força anímica da alma, com psicólogos bons, com muitas pessoas, às vezes, na igreja orando, muitas pessoas, às vezes, na religião, entra para a Umbanda, entra para o Espiritismo, entra para o Budismo. Com isso, elas conseguem. A fé e a movimentação energética também consegue. A autocura, nós temos poderes de nos curarmos. Mas, com as terapias, né, a coisa fica mais fácil. Com certeza. É que é um complemento, né? Porque até uma das coisas que eu contesto muito, assim, e principalmente dentro da religião, né? Eu, apesar de frequentar e ser médium ativo dentro de um terreiro de Umbanda, eu me considero mais universalista do que propriamente, né? Mas eu percebo mesmo como as pessoas transferem muito algumas questões só para uma parte espiritual, mas se esquecem também dessa parte mais física e do mental, mais como uma estrutura, né, psíquica, assim. A sua responsabilidade tem que ter, né? Tu tem que. Porque é muito fácil tu entregar a tua responsabilidade na mão, sei eu, de orixá, de Deus, de santos, seja o que for, de Buda, Krishna, Vishnu, e aí tu não faz mais nada, só fica ali dançando. Não funciona assim, porque na verdade nós temos que pegar as rédeas e trabalhar com a nossa evolução. E é a parte mais difícil. Porque além da questão dos consulentes, nós terapeutas temos que ter um equilíbrio muito grande, né? Para te tornar terapeuta, tu tem que aprender muito, eu, depois que eu me tornei terapeuta, eu mudei muito. Nossa, o Juliano que eu sou hoje, há 20 anos atrás, não tem nem comparação. Nem comparação. Então é uma caminhada que a gente tem que estar sempre direcionando ali, mentalmente e emocionalmente. O que eu aprendi nessa trajetória também de terapeuta é que a gente não tem nem condições de trabalhar alguém que a gente não, de algo que a gente não trabalhou dentro de nós, né? Sim. Porque senão fica defasado. Mas pegando um gancho, né, até a Patrícia Paturi, né, perguntou, né, que, assim, vocês veem as informações de pessoa como veem os encarnados na Terra, né? Acho legal você comentar isso. Depende, tu também vê, né, Otávio? Então, vamos os dois se explicar. Imagina que eu estou vendo aqui agora, mas ao mesmo tempo que eu estou vendo isso aqui agora, a live, tem outras imagens na minha mente. Às vezes para frente, para trás, para o lado. Às vezes eu estou aqui sozinho, mas eu sei que tem alguém do meu lado e está conversando comigo, eu estou ouvindo ele, mas eu não estou ouvindo ele. E às vezes eu sei que eu estou aqui, mas eu estou em outro lugar ao mesmo tempo e eu estou vendo coisa. Então é muito complexo a mediunidade, porque eu já calculei umas 5 ou 6 tipos de evidência que eu tenho. Dependendo da situação, dependendo do atendimento, tem um tipo de evidência ou outro, até porque as equipes usam as evidências mais distantes e menos para nos proteger. Né? Então, ver como eu vejo, como, por exemplo, Chico Xavier viu os espíritos, não sabia se era humano se não era, eu não tenho esse dom. Eu vejo muito na tela mental. Até vou contar isso. Semana passada, eu estava na academia, fazendo um treino, aí tinha um rapaz treinando ali, fazendo exercício, e eu perguntei para ele, falta coisas para ti? Vou fazer mais uma série e tô saindo. Daqui a pouco eu vi uma coisa passando abaixada por trás de mim. E eu olhei nos pesos e não via nada, mas aí tinha um Exu Corcunda ali encostado. E ele falou assim, tu me viu, né? E eu falei, vi. Não fala nada para ele. Eu falei, não tem nada para falar para ele. Ele ficou assim, tu me viu, sabe? Mas eu não olhei, não vi com os meus olhos. Eu olhei e era só os pesos, mas eu sabia
na minha tela mental que ele estava e falou comigo. Então é dessa forma que eu vejo. Não sei como é que acontece contigo, Otávio. Eu também é muito parecido com você, assim. O que eu entendi também, e que inclusive a espiritualidade sempre, as equipes sempre me orientaram, é que quanto mais a gente busca conhecimento, a gente vai alimentando a nossa tela mental, né? Eu até falo que eu sempre tive uma imaginação muito ativa, porque eu sempre gostei muito de ler. Então eu imaginava as cenas, então eu acho que isso contribuiu muito para esse desenvolvimento. Mas eu tenho lapsos assim que nem você, eu não vejo também espíritos, nada, mas às vezes eu vejo algo passando aí vem assim a vozinha na cabeça, falar, entendi. É exatamente igual assim. Mas uma coisa que ela até pergunta nisso é quando a gente vai pro astral. Eu acho interessante você comentar isso, porque foi uma das coisas que eu aprendi desde o primeiro nível 1, né? Que no Sim. atendimento de apometria a gente não desdobra o nosso corpo astral para ir até o local, né? Com uma medida de segurança. Tu diz na relação no atendimento ou no sono? Isso, no atendimento. Não, o sistema POMT que eu desenvolvi é baseado na apometria, mas antigamente o pessoal ia desdobrado. Tenho uma conhecida que ela fez curso com um sistema bem antigo, se desdobrava até onde tinha as magias, desfazia as magias. Ela me dizia que às vezes ela sentia o cheiro e ela vomitava no astral. Então era uma coisa. E aí vinha cheio de contaminação. No sistema POMT, a gente faz as pirâmides, faz as proteções, e quem vai são as egrégoras, são as equipes. E as equipes se comunicam com a gente. Então a gente não se desdobra, a gente fica sentadinhos ali. E aí geralmente tá eu e o meu corpo astral tá do lado, na frente ou atrás, olhando uma tela. E aí ele vê o que está acontecendo, estão passando para ele, e eu automaticamente pego o que ele está vendo. Mas a gente não se desdobra, a gente não vai. É mais seguro e é mais seguro e é importante não ir, porque se vai e algum ser pega teu DNA, pega uma parte tua, pega o que seja uma mínima fração da tua energia, nossa, vão ser atacados. E tu sabe que já foi atacado, né? Todo mundo já foi atacado, né? Tu sabe, né? Eles pegarem um tantinho de ti, já fazem um clone, já fazem alguma coisa, e aí eles começam a te incomodar. É uma das coisas que eu aprendi nesse período todo, que a gente aprende na raça, né? Eu falo Na dor, às vezes. Eu falo hoje em dia, assim, quando às vezes eu encontro alguns colegas e amigos, né, médiums de terreiro, assim, que às vezes a gente até brinca, né, médium Nutella, mas com todo respeito, tá, gente? Mas é que, assim, a gente aprendeu, eu aprendi muito na raça, assim, passando perrengue. É óbvio que inclusive esse perfil e esses bate-papos é justamente para trazer esse conhecimento, porque uma das coisas que eu entendi é que a gente não precisa passar por dor, sofrimento, para aprender e desenvolver, né? Tem maneiras mais fáceis, mas tem que buscar também, né? Então, no nível 3 eu tenho lá todo uma parte para o médium, né? Direcionada ao médium, tu viu? Por quê? Porque tudo aquilo ali que eu estou citando, e olha, tem vários exemplos, né? Tudo eu passei. Tudo eu fui atacado, tudo eu me incomodei. Noite sem dormir, carro estragando, dores pelo corpo. E aí eu comecei, proteção, façam isso. Porque eu fui aprendendo, né? E conforme eu fui aprendendo, eu fui passando para os alunos para que muita gente vem me chamar. Eu tenho, eu acho que 40% dos meus consulentes são terapeutas. E aí eles vêm, Juliano, está acontecendo, Juliano, está acontecendo aqui. E aí quando eu vejo assim, vê alguém do atendimento de tal pessoa, e aí eu penso assim, já aconteceu comigo, porque eu passo também com um amigo, né? Ele me atende, ele tem muito mais experiência que eu, e ele me limpa, isso aqui é de um atendimento assim, assim, assado, que tu não fechou direito. E aí, opa, a gente às vezes a gente está cansado, mas agora, depois de muita experiência, aprendi. Mas, Patrícia, o que acontece? No sistema apômetro, eu ensino a não sair das proteções. Só que até o aluno, até tu aprender que não pode sair, já saiu muitas vezes e já foi pego muitas vezes. O que eu indico para os médios que estão trabalhando? Não vai atrás da informação. Eu quero ver, me mostra, me mostra. Isso eu ensinava no começo. Não. Respira fundo e pede. Me mostrem, tragam para mim informação. Não vão buscar informação, que daí a equipe traz para vocês. Às vezes eu começo o atendimento, passa uns 10 minutos e eu não vi nada. Daqui a pouco começa a chegar informação, que eu pergunto, e aí? Eles dizem, a gente não achou ainda, calma, Juliano. Porque eles também estão batalhando lá, né, tentando achar. E aí depois começa a vir informação, começa a vir o sentido, começa a vir tudo. Então, mais paciência. Agora estou mais paciencioso, aprendi mais. Minha vida está bem mais tranquila, sem ataques. Eu também, viu? Mas Tem é mais isso aí.
Oi? A gente só aprende isso sendo atacado, né? É, é. Não adianta. Tenho mais uma pergunta que eu acho interessante, né, antes da gente avançar. É, Tocisco. Por que as pessoas falam mais das crenças limitantes negativas, mas não falam das crenças positivas? Aí acho que tem um gancho também que acho que entra também dentro dessa pergunta, que é a Patrícia também. Ela pergunta assim: através da apometria é possível mudar o padrão psíquico? Sim, eu sou um exemplo disso. Eu era muito acelerado, eu era uma pessoa que não conseguia parar, não conseguia ler, não conseguia escrever. No colégio, por exemplo, eu sempre passei nas matérias que eu gostava porque eu estudava. As que eu não gostava era muito difícil. Matemática, né? Química, eu tinha que fazer cálculos. E com o fator de eu me tornar apômetra, eu tive que aprender a me concentrar, eu tive que aprender a ter disciplina e o meu padrão psíquico mudou muito. Agora, se é na questão do atendimento, eu atendendo uma pessoa, o padrão psíquico da pessoa muda, eu vou dar um exemplo para a Patrícia que eu sempre dou. Quando eu trabalhava no centro de apometria, era um centro de apometria aqui em Porto Alegre, mas o atendimento mais importante era o atendimento fraterno, onde se conversava com a pessoa entendia o seu processo e ela mesma começava a mudar. Então a apometria vai tirar todas as tuas cargas que tu carrega, mas tu vai ter que caminhar. Eu sempre brinco assim, a apometria é como se tu fosse entrar no ringue, a gente vai te abanar, vai te botar o protetor, botar a lua, mas tu vai na luta. É assim, tu vai ter que mudar o teu psiquismo, porque se tu não muda o psiquismo, vai continuar caindo nos mesmos erros e aqui na nossa apometria vão ficar enxugando gelo. Tira 10 obsessores, no mês que vem tem 15 obsessores. Tira 15 obsessores, no outro mês tem 12. Então, se a pessoa não mudar, né? Então a gente tem que trabalhar, explicar, conversar a situação para cada consulente. Alguns têm mais capacidade de entender o processo, outros nem tanto. Quando é terapeuta, a gente pode conversar de tete a tete, igual para igual, porque entende. Agora, quando é uma pessoa que não tem tanto conhecimento, e aí a gente tem que explicar de uma forma mais. Eu sempre digo nos cursos, assim, por exemplo, tem aquela senhora que pergunta para mim, Juliano, por que os meus netos não, não falam comigo, não gostam de mim? Não vou dizer para ela porque a senhora arrancou os olhos deles num ritual de magia negra. Já aconteceu isso, né? Não, dona Fulana, porque no passado a senhora não foi uma boa avó e eles ficaram bravos, então nessa vida a senhora vai ter uma oportunidade. Nós temos que, conforme a condição da pessoa, passar a informação para que ela, no seu limite, aumente seu psiquismo. Sim. Tem uma pessoa que estava falando aqui que ela não conhece muito sobre a apometria. Você poderia só fazer uma breve pincelada da história da apometria? Vamos lá. Nos anos 60, o Dr. Lacerda trouxe a terceira dimensão, um compilado de técnicas que ele foi aprendendo na marra, né, ali, sobre um tratamento de desobsessão, que é um tratamento extremamente efetivo. A apometria começou no Hospital Espírita de Porto Alegre, dentro do Hospital Espírita, mas depois o Dr. Lacerda saiu do Hospital Espírita e foi para a Casa do Jardim, onde até hoje existe, não no mesmo lugar onde ele tratou meu pai, que era no bairro Glória, hoje em dia no bairro Menino Deus. Porque outros espíritos começaram a aparecer. Começou a aparecer pretos velhos, começou a aparecer espíritos da Umbanda, espíritos de outras religiões fora o espiritismo, e o pessoal não aceitou muito bem. Isso é o que me contam, né? As pessoas que trabalharam lá e conheceram. Então, essas técnicas foi uma mescla de tudo, o que deixava o médium com muito mais força. Antigamente, nos centros espíritas, chegava para um espírito trevoso que não queria evolução, amiguinho, venha para a luz. Ele ria da cara das pessoas, ele debochava e as pessoas não tinham efetividade em relação a isso. Já com a apometria, a gente prende os espíritos, bota em pirâmide, encaminhamos, como o doutor Lacerda dizia. Os meliantes, os criminosos não podem ficar soltos na sociedade. Então ele começou a atender e essa técnica começou a ficar muito famosa, e começou a se espalhar. Muita gente fez curso, muita gente, outros centros começaram a atender com a apometria até que ela se espalhou de uma forma absurda. Eu convivi com a apometria porque meu pai foi tratado. Eu tinha 8, 9 anos, acho que 7, 8, entre 7 e 9 anos. Eu conheci o Dr. Lacerda, eu lembro dele, eu lembro da casa, que era tinha uma praça, uma mata gigante, umas árvores. Ele foi tratado pelo Dr. Lacerda. Anos depois, eu entrei na apometria, aprendendo, né? Eu sempre fui espiritual desde criança. E comecei a aprender e eu achei uma técnica proativa. Tu mesmo consegue prender o teu obsessor, tu mesmo com a tua força mental, o teu campo anímico, consegue desfazer uma magia. Não precisa, não é que não precise. As equipes são o principal, né,
da questão da espiritualidade. Mas tu consegue criar um campo de força e te proteger tu mesmo com os teus 7 corpos, que é o que eu ensino no nível 1, né, Otávio? Então a apometria deixa o médium mais proativo e mais capaz de entender e de se defender. E desde então a apometria vem evoluindo, tanto que o Dr. Lacerda descobriu, depois veio o Godin, né, que o Otávio estuda com o Godin, que ele criou. Aqui eu tenho aqui, ó, deixa eu te mostrar. Os 2 livros dele. Não, acho que eu tô só com um. Tô só com um aqui, ó. Esses livros eu coloco como leitura obrigatória do meu nível 2 do curso, porque são muito importantes. A gente pega muitos desses distúrbios, né, desses distúrbios que tem os pacientes, no campo mental, no campo emocional, e o Godin foi peça essencial. Peça essencial. E depois disso a apometria veio evoluindo, muita gente aprendeu, muita gente começou a ver coisas diferentes, e eu comecei a trabalhar com a apometria que era ali, né, fechadinha naquela situação. Só que eu comecei a ver muita coisa, comecei a aprender muita coisa, e eu criei o meu sistema exatamente porque ele é diferente em alguns aspectos, e outros aspectos ele é muito igual à apometria clássica. Então, é o sistema que foi criado por mim, porque da forma como eu trabalho e como eu vejo, né, eu linko com o eu superior, eu linko com outras coisas que alguns apômetras não trabalham. Mas a apometria, seja qual for, é extremamente eficiente. De todos os centros e lugares e médiums, quem trabalha com a apometria realmente consegue fazer coisas bem, não digo impossíveis, mas coisas que alguns outros locais não conseguem ainda pelo fato de ter as técnicas e essa força que a gente usa. Força Zoa, força Zeta, força do corpo físico, a força mental. Quem quiser aprender mais, Júlio, vou dar o meu curso, né? Só me chamar lá que a gente escreve. Super recomendo. Eu acho o sistema muito completo, né? Eu, assim, não fiz outros cursos de apometria. Eu cheguei até a fazer um curso agora recente, mas bem muito diferente, assim. E eu não sei, eu sinto que o seu sistema ele é muito completo, assim, para olhar muitas vertentes, sabe? Então ele é amplo, né? Então a gente olha para muitas coisas. Às vezes você chega que você quer olhar tudo e não dá, porque o tempo é limitado também dentro de uma sessão e outra, né? E é isso, tem coisa que leva tempo também, né? Mas isso foi na marra que eu aprendi. Eu chegava lá para atender o consulente vinha com 30 tópicos. E aí eu olhava assim e perguntava, como é que eu vou ver tudo isso? Juliano, fecha os olhos que nós vamos te mostrar o que precisa ser feito agora. E às vezes o consulente precisava de um assunto ou desfazer alguma coisa que não estava nos 30 tópicos dele. Estavam, ele nem imaginava. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a entender. Às vezes eu chegava no problema e dizia, o que está acontecendo aqui? Como é que eu vou resolver isso? Aí eles, respira, nós vamos te mostrar. Teve um caso de um consulente que ele tinha chagas no corpo, um monte de chagas no corpo, e eu atendi, limpava tudo, chegava uma hora que eu abria os campos e dizia assim, olha, eu não sei o que fazer, me ensine. E aí eu via a tecnologia que eles usavam, nesse atendimentos arturianos, trabalhava muito, e aí eu comecei a aprender vendo as técnicas que eles me mostravam. E aí eu compilei as técnicas para o nível 3. E aí, tipo, aquilo que eu ensino lá de coração trabalhado, coração ser cérebro, coração, amálgama, tudo isso aí eu aprendi na labuta. Então, por isso que eu coloquei bem completo, porque as pessoas entenderem e saberem, porque o que acontece é o seguinte, a gente tem uma limitação aqui. Quando se abre aquela limitação e a pessoa sabe o que é um amálgama, sabe o que é uma cascata de subníveis ou alguma coisa assim, fica muito mais fácil de reconhecer. E aí, partindo do princípio que você estava falando dos corpos, né, essas divisões dos corpos físico, mental e etc., astral e emocional, como que você, num atendimento, diferencia, por exemplo, padrões assim, da experiência atual, de vidas passadas, o que é genético, DNA, né? Como que você consegue diferenciar isso? Então, depende de cada consulente. Vamos dar um exemplo assim. Eu abri os campos, geralmente a pessoa me passa de todos os tópicos que ela quer. Geralmente é bem direto. Eu abro e pergunto, o que eu preciso fazer agora? Vamos focar Na verdade, a primeira coisa é magia e obsessor. Enquanto não tirar a magia e o obsessor que está na volta, tu não consegue fazer o atendimento porque eles ficam incomodando, né? Ficam enchendo o saco, sabe, né? Mas às vezes aparece, tem um personagem do passado que está num bolsão lá no passado que a pessoa, por exemplo, dá um exemplo, um caso real. A pessoa tinha medo de água.
Ah, eu tenho medo de água, Juliano, eu tenho medo de água. E recentemente atendi um que tinha medo de elevador. Aí eu abri e já me disseram, ó, tem um fractal do passado que desencarnou dentro do navio. E tá lá embaixo d'água, sabe? Então, tipo, já me passam essa informação, já peço para as equipes resgatarem, retirarem lá do passado, tratar esse fractal, e aí começa a diminuir. Mas o fractal tem que ser tratado, ele não pode ser desintegrado, porque o trauma continua através do emaranhamento. Tem questões de DNA, bastante questões de DNA também, que a pessoa está acostumada, vem com esse padrão a vida toda, vem com esse padrão há várias vidas, e aí tem que ser reprogramado o DNA. E aí, quando chegou na parte, você tem que reprogramar o DNA. E aí, como é que se faz? As pirâmides, do nível 3, são pirâmides com DNA programado, já tinham me mostrado isso muito tempo atrás. E me disseram, agora, lembra daquelas pirâmides lá atrás? Né? Agora, no nível 3, nós vamos te explicar como é que faz. E aí, nós começamos a reprogramação de DNA, quando é necessário. Às vezes, a própria pessoa cria os seus gatilhos e ela consegue mudando por reprogramar o seu RNA, ao reprogramando o RNA, automaticamente ela reprograma. Mas cada caso é um caso. Então, tipo, se o padrão é esse, não tem, porque a apometria é uma caixinha de surpresa. Uhum. Teve uma pessoa que perguntou aqui, né, como está a situação da transição planetária no astral, mas acho que isso também pega um gancho também quando a gente fala, por exemplo, de questões genéticas, né, e do campo coletivo, Sim. como que influencia, por exemplo, o campo coletivo no campo pessoal de cada um e tudo isso que está acontecendo a nível planetário, assim. Então, vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplo para a pessoa entender. O campo astral do planeta está uma bagunça. Os Estados Unidos é milícia e é guerra o tempo todo. Vocês devem estar acompanhando o que acontece lá, né? Então, tem os agentes duais. No astral, eles estão caçando pessoas que são de outras religiões, raças, milícias astrais, e está um inferno. E aí as pessoas, os Estados Unidos atualmente é o país que tem os maiores números de moradores de ruas, maiores números de viciados em drogas, um monte de coisa. Mas isso é o reflexo do que está acontecendo no astral. Tem espíritos lá que estão presos em cadeias no astral e aqui estão virando vegetais. E eu vi isso, teve um atendimento de um consulente brasileiro que foi para lá e eu atendi eles. E tem no meu Instagram lá, a milícia astral. Como é que uma pessoa num sistema desse vai conseguir se equilibrar dentro daquilo ali? Tu entende? Se for vítima, né? Se a pessoa não é a vítima e está conseguindo se equilibrar ali, tudo bem, já não é. Mas mesmo assim, todo o campo, nós estamos vendo aí guerra, genocídio, morte, sempre teve, tu entende? Só que agora a gente consegue ver ao vivo os massacres no Instagram, no Facebook, tá passando ao vivo, e isso aumentou o nível de percepção de quem é mais médio, do consciente coletivo. Antigamente, 5 mil pessoas sabiam que está tendo lá morte no Oriente Médio. Agora são milhões que estão a favor, estão contra, estão isso, estão aquilo, e aquelas mentes estão se ligando àquela energia. E quem tem um pouquinho mais de mediunidade começa a ser aquele médium que sente as dores do mundo, sabe? Se desequilibra, se desequilibra. A transição planetária está complicada, bem complicada. E claro que os espíritos de luz têm poder para limpar e organizar, mas é que não adianta, cada espírito tem que se evoluir. Então não adianta a gente querer salvar todo mundo, só quem consegue, quem tem condições. Eu já vi várias vezes as equipes tratando os trevosos, e aí falam para aqueles que são os trevosão mesmo. Hoje mesmo aconteceu. Tira os símbolos dele, tira todos os aparatos de poder desse aqui. Tirou todos os aparatos de poder, o ser virou um ovoide. E aí um dos irmãos disse assim, ó, infelizmente, esse ser não tem mais como andar pela Terra. De tanta maldade que fez, eles tiraram tudo que mantinha ele coeso no corpo e ele virou um ovoide. Porque se ele continuar andando pela Terra, ele vai causar muito sofrimento e vai puxar muitos outros. Então a espiritualidade está agindo. Os que conseguem se salvar, os que ainda têm condições, estão sendo salvos, estão sendo trabalhados. Mas está caótico e vai piorar. A gente tem que trabalhar muito no nosso equilíbrio emocional, né, espiritual, porque vai piorar. Os próximos anos vai piorar. A Andrea Torres, ela pergunta assim: o que faz as entidades fazer com que o médium está pedindo na hora da sessão? E se o médium não deve se desdobrar, então qual é o papel do médium de fato numa apometria? No seu sistema, né? Porque eu sei que na apometria clássica é muito diferente, né? Pode repetir a primeira parte ali que eu não.
O que faz as entidades fazer com que o médium está pedindo na hora da sessão. E se o médium não deve se desdobrar, então qual é o papel do médium de fato? Eu acho que ela está trazendo um pouco mais sobre uma questão assim de talvez de um trabalho de incorporação, que é um trabalho mais ativo, né? Entendi. A diferença é a seguinte, no sistema Pontes nós ficamos no local. Claro, se ele for fazer um atendimento no consultório, tu tá junto ao corpo ali, mas digamos o trabalho que eu faço que é à distância. As equipes vão até o local, estou atendendo, por exemplo, André, lá na residência de Botas Proteções, as equipes vão até lá. Mas nós damos os comandos, a força zeta, a força zou, para materializar, e os médiuns, os espíritos precisam também dessa energia, né? Os comandos, o trabalho direcionado do médium que está aqui com a energia zou, e também nós somos o intermédio entre o espiritual e o físico. Então, se a pessoa me procurou para receber um atendimento, o meu papel é intermediar e depois ver o que está acontecendo, fazer o trabalho e passar para ela novamente. É o papel mais importante. Na verdade, o papel mais importante é a gente ser o intermediário da situação, né? É ser o intermediário do que acontece. Mas nós temos na apometria poder de eu mesmo. Se eu ver um obsessor com alguém, eu posso prender ele na pirâmide com o meu poder anímico e encaminhar ele. Tu também faz isso, né? O pessoal ensina isso desde o nível 1. O médium tem mais abertura em relação a isso do que no centro espírita, por exemplo, ou na Umbanda não, porque a Umbanda incorpora e aí tem da passagem para os espíritos. É diferente o sistema, né? Mas também prende obsessores, tem lá geralmente os caboclos, os guardiões, mas na apometria a gente consegue ter esse acesso e principalmente as informações. Ver faixa de passado, ver o que está acontecendo, trazer uma informação mais precisa. E às vezes a pessoa sente, não é nem o médium que tem evidência, o médium que dando o comando e direcionando as equipes, que é como se fosse uma central, né? As equipes têm mais força, tem um comando central, e com essa energia que a gente gera, da energia do nosso corpo físico, que é a energia Zou, com a nossa energia mental, trabalhando toda a questão cósmica, a energia cósmica, direcionando e moldando, a gente consegue criar corpos, braços para sofredores, a gente consegue criar campos de força, a gente consegue encaminhar. Então, o médium na apometria é bem ativo em relação a isso, mesmo estando à distância do local. Boa noite, Dani. O pessoal está ativo nas perguntas. Eu não sei se a gente vai conseguir responder tudo, mas vamos lá. Voltando para a questão do que a gente estava falando sobre o emocional, né, dentro dessa questão de estrutura dentro da apometria, quando a gente fala das subpersonalidades, tenho duas perguntas. Como você consegue diferenciar, por exemplo, os tipos de personalidades, né, que você até ensina no curso, que inclusive é uma das questões que tem nos livros do Godinho, né, que são as personalidades múltiplas, as subpersonalidades e os elementares, né, e como eles influenciam na nossa mente, assim, para o pessoal conseguir perceber isso no dia a dia. Primeiro eu vou ter que explicar o que é um subnível e o que é um elementar. Subnível é um eu do passado. Vamos assim, digamos que o meu espírito, o espírito de vocês todos, é um ator. Hoje eu sou o Juliano, eu posso ter sido Gengis Khan, eu posso ter sido Cleópatra, eu posso ter sido Tutankhamon. Cada encarnação, o meu espírito cria um ego transitório e esse ego vive a vida na época, na religião, na situação, no contexto da sua época, no local que ele foi inserido. Pode ser aqui no Brasil, pode ser na Índia, pode ser no Japão, pode ser no Alasca, pode ser na África. Então, aquele contexto ali é criado um ego e nesse contexto é o que ele vai viver conforme o que ele consegue trabalhar em relação à evolução dele. Aí eu, Juliano, lá no Egito, estudei, fui mago, fui bruxo e eu queria ter a vida eterna. Lá eu fui Tutankhamon, digamos assim. Só que daí eu morri, só que eu não queria morrer, então eu fiz um plano que eu quero voltar sempre. Aí hoje eu sou o Juliano, e aí o Juliano tá vendo lá alienígenas do passado. Não sei se vocês aceitam, mas eu adoro. Eu apresentei pra minha namorada, agora ela tá viciada. Pai, vamos ver mais um alienígena do mim. E aí eu vejo lá as pirâmides, daqui a pouco eu faço o link, e aí o eu do passado, que são só dados, sintoniza com o meu psiquismo, e aí começa a influência desses dados que eram o eu que não queria morrer. E aí começa o Tutankhamon lá a me influenciar, que nem o gladiador que eu falei, o gladiador que me deixava mais bravo e tudo mais. Esse é um subnível. Eles são dados, ele é uma consciência que fica flutuante, né?
sendo um link com o passado ou sendo uma persona criada só no meu psiquismo, mas ainda com a lembrança desse eu do passado. Já o elementar é um pouco mais complexo. O elementar é uma consciência, aí volta. Digamos que eu lá, quando eu fui do Tancamun, eu fiz uma magia e um ritual que toda vez que o meu espírito criar um ego transitório, eu vou dominar esse ego transitório porque eu não quero morrer, eu quero ser imortal. E aí nós vemos diretamente assim, às vezes o consulente com duas cabeças, tá? Eu, Juliano aqui o Tutankhamon, saindo do corpo, saindo de um rosto atrás aqui assim, ou em vários lugares tem um elementar. Isso no corpo duplo etérico e também no corpo astral pode acontecer. Geralmente no duplo etérico. Esse é um ego que ele quer voltar a existir. Então ele está criando com um ectoplasma do meu corpo duplo etérico um corpo para ele que ele já não tem mais do passado. Ambos são personagens do passado. O subnível, ele começa a incomodar. Faz isso, faz aquilo, não faz isso. Tem pessoas que às vezes estão conversando e falam coisas até cruéis ou coisas para a pessoa depois, eu não sei por que eu falei isso. Geralmente é o subnível que está aberto e o subnível ele era bem cruel. Ou ele enxerga, por exemplo, o Otávio aqui. Hoje em dia nós somos colegas, mas o Otávio na vida passada me matou lá no Egito. Daí eu xingo o Otávio, não sei por que eu xingo o Otávio, meu Deus. É o subnível que lembra que o Otávio me traiu e tudo mais. Já o elementar, a pessoa sente dores e sente coisas no peito, sente mal-estar porque tem ali uma cabeça, uma consciência saindo. Então essa é a diferença. Esses dois causam uma bagunça no psiquismo. As pessoas se desequilibram, as pessoas não conseguem voltar para o seu prumo, as pessoas não sabem o que fazem, as pessoas ouvem vozes que falam coisas horríveis na cabeça da pessoa. Podem ser elementares e podem ser subníveis. Então, eles podem influenciar totalmente o campo mental, podem enlouquecer e podem deixar a pessoa com distúrbios. Como é que eu sei a diferença? Eu pergunto. Geralmente, o que eu vejo? Eu vejo subníveis como se fossem balões e dados flutuantes em volta da cabeça da pessoa. E o elementar, a gente pesquisa e vê o rosto. Se tem algum rosto, se tem alguma coisa, geralmente ligado ao sistema nervoso da pessoa. Aí o elementar. Então eu já pergunto se é subnível, tem subnível, elementar, e aí já me mostra, não, tem um elementar saindo aqui, tem um subnível que está assim. E o ápice foi que eu achei um subnível uma vez, aí vou chegar na parte da cascata. Achei um subnível, e aí me disseram, esse subnível aí tem um outro subnível, esse consulente está ligado a 1800 pelo subnível. Só que o subnível de 1800 está ligado a 1500 por outro subnível. O de 1500 está ligado a 300 a.C. por outro subnível. Então era uma ligação de subnível que não parava. Aí eu tive que achar lá o primeiro subnível lá no passado, tirando um por um para desmanchar essa cascata. Foi aí que eu descobri que existia cascata de subnível. Mas foi difícil. Foi muito difícil mesmo. E então eu consigo facilmente diferenciar isso. E eu via isso, eu não sabia explicar muito bem, né? Quando eu comecei a ver os livros do Godinho, eu falei, é isso que eu vejo. E aí eu comecei a ler os livros do Godinho e comecei a entender como é que funcionava melhor, porque ele já tinha explicado, já tinha, né, colocado nos livros as informações, e aí eu consegui entender melhor como é que funcionava. Mas sim, são egos do passado que vêm incomodar a gente, vêm atrapalhar, vêm influenciar nossos psiquismos, abrimos através de gatilhos. Ou, né, como eu falei, pode ser rituais do passado que quer. E também nós temos o eu astral dissonante, que é outra história que depois a gente aborda, que é um mais complexo. Mas assim, Otávio, eu consigo diferenciar porque eu vejo, ou às vezes as equipes me dizem. Mas cada pessoa que trabalha vai usar o seu tipo de mediunidade para entender o que tem e não tem. Já vi casos de médicos que sentiu no peito uma coisa, se eu estou sentindo uma coisa no peito, e essa coisa fala. Era o elementar. E para uma pessoa comum, assim, né, que nem a gente sabe que temos colegas aqui, né, seus alunos, mas para uma pessoa que está chegando agora e está entendendo esse termo de personalidades do passado, como ela conseguiria diferenciar, por exemplo, um subnível de uma entidade obsessora? Tu diz a pessoa leiga ou terapeuta? Um leigo, assim. Tem não como? Consegue. Né? Não consegue. Não consegue porque se tu tem uma simbiose. O que é uma simbiose, pessoal? Digamos que lá na vida do passado eu fui de uma religião. Pode ser de matriz africana, pode ser o hinduísmo, e eu tenho uma entidade ligada a mim. Né? Pode ser celta, pode ser até indígena, um caboclo. E essa entidade, ela está ligada a mim e ela interage comigo.
foi ligada a mim como um ritual. E ela consegue falar dentro da minha cabeça, ela consegue colocar vozes e ela consegue mexer com o meu emocional. Muito, muito parecido com o subnível elementar. Então é tudo muito igual. É muito difícil de diferenciar o que é o que, né? Então o leigo não vai conseguir. A não ser que o leigo tenha uma mediunidade. Eu sou leigo, mas eu sonhei que tinha uma cabeça saindo do meu ombro. Aí ele vai saber que tem uma cabeça saindo do meu ombro. Mas o que é isso? Onde é que ele vai descobrir o que é isso? Aí que vem a questão do elementar e o estudo, né? Mas o elementar é muito pouco falado por aí também. Não vejo muito. Eu particularmente nunca vi, só você comentando mesmo. Sim. Então não tem. Então tem questões que eu tenho abordado aí nos cursos e nos atendimentos que eu não vejo por literatura. Outras sim. Sim. E até uma das questões, né, que é como que esses subníveis eles se manifestam de forma clínica, né? Eu gostaria que você comentasse, mas eu queria comentar também que uma das coisas que o Godinho, às vezes, os professores dentro do curso falam é que alguns subníveis eles também podem se manifestar, nesse caso do elementar, por exemplo, como uma psicose, né? E aí, para esquizofrenia, essa coisa de ouvir vozes, etc., que são manifestações do subnível também, né? Sim. Inclusive, até vou fazer um adendo, confirmando o que tu disseste. O caso que eu achei os subníveis em cascata era de um rapaz que o irmão dele pediu atendimento. E ele estava bem, ele orava, daqui a pouco ele brigava com as pessoas, ele caminhou do Rio de Janeiro à Bahia, orando e fazendo. Então ele tinha umas 7 ou 8 personalidades que apareciam e se mesclavam. E aí eu comecei a tratar ele melhorava, mas eu não conseguia. Melhorava um pouco, voltava. Melhorava um pouco, voltava. Aí eu falei e disse, olha, pessoal, nós temos que resolver isso aqui. Coitado do rapaz, aí ele saía, o irmão dele preocupado buscava ele na rua e... Bom, ele caminhou do Rio de Janeiro à Bahia, pra ter uma ideia. O irmão dele sumiu e o irmão dele foi achar na Bahia alguém, localizou ele e pediu que ligasse. E aí as equipes começaram... E aí, olha, achamos. É o subnível. Eu sempre tirava o subnível. E aí voltava, porque o subnível eu tirava, mas os outros subníveis criavam um link com ele. Aí quando nós achamos a cascata de subnível, fechamos a cascata de subníveis. Hoje em dia o irmão dele tem uma academia, né? Ele tá treinando na academia, tá super bem. Então ele tinha esquizofrenia por causa dos subníveis. Tem uma pessoa que perguntou aqui, a Nath, né? Nath Paz. Qualquer pessoa pode ser apômetra? Isso eu acho muito interessante você comentar, porque eu tenho um interessante ponto de vista sobre isso. Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode. No centro onde eu trabalhava, que eu complementei a Janine era minha colega, existiam médios com vários tipos de mediunidade. Sentiam, né, viam, e alguns só davam comando. A pessoa pode ser apômetra, assim, a pessoa pode atender. O que eu fiz no sistema apômetro no nível 2? Tá? Criei a mesa. Ela tá ali embaixo de um monte de coisa, não vou pegar, que eu não me preparei. A mesa radiônica. Por que eu coloquei a mesa radiônica? Porque eu já trabalhava com radiestesia, uma mesa, e chegou uma época no centro que eu trabalhava que faltava médio vidente. Então eu trabalhava no grupo de terça, trabalhava no grupo de quinta e trabalhava no grupo de sábado. E aí eu comecei, tá cheio de aparelhos, cheio de incrisina, né? E aí sábado eu pedi atendimento. Mas não tinha outro médium vidente no grupo, mas tinha uma moça que ela trabalhava com pêndulo. E ela dizia, ele tá com um aparelho aqui atrás da orelha, ele tá com um aparelho no estômago, ele tá com um grilhão no pé. Ela ia perguntando, ele tá com o aparelho aonde? Sabe? Mas claro, ela sentia também. E aí eu vi que com o pêndulo a pessoa consegue atender tranquilamente no atendimento de apometria sem problema nenhum. E aí o que eu pensei? Vou criar uma mesa para o sistema apômetro para que quem não tem evidência, quem não tem mediunidade, possa. Porque geralmente a apometria são entre dois, né? Tem o médio evidente, que vai fazendo a captação psíquica, e o médio que vai tocando as técnicas com impulsiometria. O que eu fiz? Criei esse sistema, e eu tenho muitos alunos que curam muita gente sem usar a evidência, que não tem. Vou dar um exemplo até no Instagram, vocês olhem depois. Existe uma foto que são 2 pezinhos, um pé bem inflamado, depois um pé bem sequinho de criança. E foi uma senhora que me chamou, olha, tem uma criança... É uma dessas minhas... não é consulente, é uma das minhas seguidoras que me pergunta um monte de coisa. Juliano, pode isso, Juliano, pode aquilo. Seguido, vira e mexe, tem um monte de pessoas me perguntando, e como eu posso, eu vou responder. Ela disse, estou com uma conhecida minha que é muito pobre, ela está já 2 semanas com a criança no hospital. Não cura
tá inflamada, tá tudo apodrecendo, tem medo que a criança perca a perna. Acho que você tinha uns 3 ou 4 anos. E aí eu não ia conseguir atender, porque eu estava cheio de coisa, e eu larguei no grupo do nível 2. Pessoal, alguém quer atender uma criança, tá no hospital assim, assim, assado? E essa aluna veio e disse assim, Juliana, eu quero atender, porque eu sou mãe e eu me sensibilizei, mas eu não tenho evidência. Eu falei para ela assim, sabe o que tu faz? Tu usa o teu coração de mãe, vai lá e atende ela com todo o coração e faz o serviço e usa o pêndulo. Tá ali a foto. Uma semana depois, 2, a perninha sequinha, ela curou a criança. E não tinha evidência. Pode, sim, todo mundo pode ser pobre. É só querer. Cada um vai usar a mediunidade. Tem um monte de aluna minha que trabalha com cartas, tarô, cartas ciganas, que me disseram que depois que fizeram um curso, elas recebem as informações igual como recebem através das cartas. A intuição, as entidades colocam na mente dela. Então, as equipes da apometria, pessoal, vão usar a mediunidade que vocês têm para que vocês trabalhem da melhor forma possível. Tem uma outra pergunta aqui. Sim. A ayahuasca, Santo Daime, realmente auxilia na jornada espiritual e material de uma pessoa? Sim e não. Isso aí é uma coisa polêmica. O que acontece? Vira e mexe, o pessoal me chama para limpar centros, já limpei terreiro e já limpei rituais de ayahuasca. Como os rituais de ayahuasca, o pessoal é um pouquinho mais, não estou falando todos, tá? É mais relapso com as limpezas, o terreiro é um pouquinho mais forte, né? Centros também, mas mesmo assim eles se infiltram. Tem tido muita invasão de seres trevosos nos rituais de ayahuasca. Muito, muito. Eu já limpei vários, inclusive tenho alunos que trabalham com isso, que estão aprendendo apometria para limpar, porque realmente eles invadem e é bem complexo, porque eles querem dominar. E uma pessoa que tomou ayahuasca, tudo se abre, né? Eu sempre digo que a ayahuasca é o contrário da apometria. A apometria, tu organiza os campos, organiza os corpos, fecha as faixas e tudo mais. Na ayahuasca, tudo se arregaça para tu ter os acessos e tudo mais. Então, essa é a parte ruim, porque tem pessoas que têm peia, são dominadas, são copiadas, são clonadas, são levadas para um monte de lugar, e aí esses seres fazem o que querem, e a vida da pessoa vai de mal a pior. Outras, eu vou dizer assim, eu tenho muita experiência espiritual. Praticamente todos os dias, quando eu trabalho, eu tenho uns 15, 20 experiência espiritual. Mas a ayahuasca foi a experiência mais transmutadora que eu tive nas 3 vezes que eu tomei. Mas aí o que eu fiz? Eu me limpei, eu fiz o jejum, eu abri as faixas das egrégoras, pedi que me acompanhassem. Os 2 lugares que eu tomei até hoje. Primeiro era no lugar indígena e eu pedi, me mostrem quem é que faz a segurança lá, não vou sem saber. Aí apareceram os índios mesmo, né? Um tinha uma pantera negra, e eles disseram, pode me tomar aqui que nós vamos cuidar de ti. Aí eu fui e tomei, foi uma experiência maravilhosa, primeira vez. Na segunda vez eu fui num outro lugar, que também era um ritual indígena, e eu pedi para as equipes espirituais, dá uma verificada nesse lugar aí, ver se não tá, né, como é que tá a situação, porque eu vou estar lá em defesa. E aí, inclusive a Tamires, a Tami estava junto comigo, agora ela botou, eu lembrei. E aí eu dormi e me desdobraram para um lugar onde estavam vários caciques e xamãs, e um deles tinha umas penas para o lado, assim. E ele disse assim, tu é muito bem-vindo, tu pode vir, que nós vamos te proteger, não te preocupa com nada. Tá. No dia que a gente ia aí, eu moro em Porto Alegre, o ritual era em Gravataí, na cidade vizinha, assim. Aí eu peguei o mapa, botei o nome do lugar lá, e quando eu abri a foto, tava as 2 coordenadoras com desenho de um índio igualzinho, como eu vi. Eu falei, tá, esse aí é o cara que coordena. Aí eu fui. Então tem que ter um cuidado, pessoal. Não é para sair tomando ayahuasca em qualquer lugar, porque vai dar problema. Eu tenho um caso também de atendimento. Eu atendi também um espaço na Bahia, agora acho que é Morro de São Paulo, uma coisa assim. E eles também me procuraram para fazer uma limpeza, assim, e até foi interessante que eles trabalham com o trabalho do Bardo Todol, né, que é uma vertente dentro do budismo, né, que é para trabalhar essa coisa da transição da morte, etc. E até agora eu tô lembrando disso, porque no nível 3 você ensina a gente a rastrear objetos, né, objetos contaminados, sintonizados, e nessa época, agora que eu lembrei, nem lembrei disso no curso, para você ter noção, que eles receberam uma cabeça, acho que uma cabeça de Buda, né, que veio de não sei da onde, lá da central, e eles colocaram um lugar, acho que enterraram um lugar assim, e aí foi apontado que aquele negócio estava negativado e abriu vários portais, assim, um monte de gente foi atacado. Então, e acho que pegando o gancho do que você respondeu, é importante a gente entender também que
um trabalho, ele só não é só um trabalho que vai resolver, né? Às vezes é preciso ter a integração de outras técnicas para ajudar a liberar algumas questões também, né? Eu sempre digo assim, ó, eu tenho um outro atendimento que eu faço que ninguém sabe, que é a cura anímica, que é uma mistura de Teta Healing com constelação familiar, com apometria, com meditação, com os corpos. Eu quase nunca faço esse, mas já fiz em muitos consulentes. Mas a apometria é a primeira coisa. Por quê? Porque se tu vai fazer um Teta Healing, tu é Teta Healer, né, eu sei, e a pessoa tá com corpos presos, tá com subnível, tá com um monte de coisa, não vai fluir essa cura tanto quanto se ela estiver alinhada, já sem nenhuma obsessão, aí ela vai conseguir acessar mais coisas. Eu penso dessa forma, creio que sim. Então, por exemplo, tu vai fazer uma constelação familiar, acessar os antepassados, e tem ali um obsessor kármico de vidas e vidas e vidas trancando, atrapalhando, não vai fluir como deveria. E eu sei que a Teta Healer e a constelação e outros atendimentos são maravilhosos, mas a apometria é como se fosse a primeira limpeza grossa. Depois a gente pode ir ajustando. Mas é importante. Eu recomendo, às vezes, olha, vai ter que fazer agora uma constelação familiar para resolver essa questão aqui, porque eu já vi que não tem mais nada kármico aberto. Agora é tu tentar, no campo com os antepassados, acessar o perdão e toda essa questão. A gente recomenda também. Você traduziu bem, né? Eu falo isso também para as pessoas que eu atendo assim, que a apometria é o faxinão, né? Ela vai te limpar o grosso, daí você vai trabalhar questões que são bem de específicas, né, para as coisas, assim. Sim. Tem uma pessoa que perguntou, e até uma pessoa respondeu, mas acho legal você comentar também. Posso fazer o atendimento da apometria por intercessão, no caso, para o meu filho? Intercessão seria ela atender ou pedir um atendimento para o filho? Pedir um atendimento para a pessoa. Vamos lá. Se o filho for menor de 18 anos, ok. Mas ali dos 16 em diante, 15 em diante, já é um ser que se manifesta, né? Já entende o processo. Seria interessante ele querer participar. Por quê? Porque tem a questão do livre-arbítrio. Mas mesmo assim eu quero que tu atenda meu filho que tem 30 anos. Podemos atender. Só que se esse espírito tem questões muito complexas de karma, essa pessoa vai ser atacada. E acontece direto. Então eu já aviso, eu posso atender, mas tu vai ser atacado. Porque tu vai te meter num karma. E é o que acontece muito assim, a gente consegue resolver as questões. Se o filho quer participar, é maior de idade. Se é menor de idade, pode atender tranquilamente. Pode pedir que a gente consiga atender. Mas o filho é maior de idade. E aí o filho não, eu não quero, não acredito. Nós vamos realizar em 10 atendimentos o que a gente realizaria em 2 se ele dissesse, não, eu quero participar, eu não acredito muito, mas eu vou fazer a meditação, eu quero a cura. Não precisa ele acreditar na espiritualidade. Ele se abrir e disser, eu quero ser curado. Se isso é para o bem, eu quero. Funciona muito mais. Então tem pessoas aí que eu atendo que é passos de formiguinha. Mas eu sempre digo, eu não atendo maior de idade que não quer ser curado, porque entra aquela questão que eu falei antes, né? Que no centro de apometria, o atendimento mais importante era o fraterno. Se a pessoa não interiorizar a sua evolução, a pessoa não trabalhar os seus problemas internos, a gente vai estar secando gelo. Vai ter uma evolução? Vai. Nós vamos tirar a obsessão, nós vamos tratar a faixa de passado, nós vamos tirar subnível, tu vai ver que a pessoa vai dar uma melhorada. Mas ela direcionar a sua cura, que é o importante, não. Não sei se eu respondi. Acredito que sim, mas isso me traz um questionamento aqui, porque muita gente traz muitos dogmas, né, religiosos. Então, por exemplo, se a gente fala de apometria, né, um dos pontos que você trouxe hoje é que na apometria a gente não fica doutrinando o espírito obsessor, a gente vai e recolhe, porque ele não tem condição de ser doutrinado, porque é um meliante, assim dizendo. Daí tem muita gente que já me disse, por exemplo, que a gente interfere no livre-arbítrio da pessoa. Só que eu fui entendendo ao longo do tempo como alguns conceitos estão muito levados ao pé da letra e são muito dogmáticos dentro de doutrinas, né? E até essa questão assim que você traz dessa questão da pessoa melhorar e ela fazer uma reforma íntima, a gente entra também na questão do conceito do véu do esquecimento, né? Então, o que eu entendo, e até acho que é legal você comentar isso, o que eu entendo disso é que, assim, existe sim um véu do esquecimento, porque tem algumas pessoas que talvez não lidariam bem com algumas questões que trazem de nível kármico, por isso que vem nessa encarnação,
mas também quando vem uma informação como a que a gente traz na apometria de questões de vidas passadas, é porque a pessoa já está apta para saber aquilo, para ela poder se liberar, trabalhar internamente aquela liberação que foi feita para poder conseguir fluir, se libertar do contrato kármico, né? O que eu aprendi? São sistemas, tá? Às vezes pessoas vêm fazer atendimento comigo, assim como vêm fazer atendimento contigo, que fazem parte do teu sistema. Ou tu teve karmas passados com essa pessoa, coisas para resolver, ou algum membro da tua equipe espiritual traz um parente querido, alguém que ele gosta muito, para ser atendido na equipe que ele trabalha através de ti, que é um médium. Então tem um sistema ali que tem que ser feito. Só que nem sempre a gente consegue curar as pessoas, porque elas não querem mudar. E às vezes o salto quântico consciencial se dá quando dá. Então às vezes tu trata a pessoa continua daquela forma. Daqui a pouco ela acorda, opa, mas olha só, já vem o resultado na mão. Claro que a apometria dá resultado, mesmo que a pessoa não saiba que está sendo atendida. Claro que dá. Mas está tirando só os sintomas. A cura mesmo, que é a ascensão, a conscientização, a gente não está mexendo. Então, funciona. A apometria é extremamente eficaz. Mas curar a pessoa, evoluir a pessoa, não dá para direcionar. A gente consegue. Eu tenho uma consulente que a mãe dela é católica. E aí, a hora dela disse assim, mas como é que eu vou convencer a minha mãe a aceitar o atendimento? Fala para ela que eu faço uma oração para Jesus, para São Miguel Arcanjo e para São Jorge, que ela vai ficar boa. Ela falou, e aí eu atendi a apometria, né? Com a apometria, tirei a chulhada, tirei um monte de coisa, e tava atacando, tava cobrando dívida e tudo mais. E aí depois ela me disse assim, sabe que aquele moço, ele ora com vontade mesmo, porque eu tô me sentindo muito bem. Ela aceitou e viu que funcionava, entendeu? Não precisa entrar em detalhes. Tem uma pessoa que perguntou se a live vai ficar salva. Sim, ela vai ficar, você vai poder assistir depois, né? E uma pessoa perguntou o nome do livro do Godinho, né? Egos, Consciência e Distúrbios, né? Isso. Tem outro agora que eu esqueci o nome também. Deixa eu ver Tá se aqui. Aí, aqui, ó. São os dois que eu indico no nível 2. Conflitos conscienciais. Esse é muito legal para vocês entenderem o que é personalidades múltiplas e subpersonalidades. E fora os casos, né? Que são interessantíssimos, assim. Não, o Godinho é essencial para a apometria. E é o que o Dr. Lacerda falou. As novas gerações vão complementar coisas que eu não consegui. Assim como o Kardec disse e tudo mais. E eu creio que tem muita coisa que eu estou acessando aqui que ninguém ouviu falar ainda. Principalmente aqueles parasitas da verticalidade, mono, da troca de mono, essas coisas, ainda estão engatinhando, mas a gente está começando já, então temos que começar nessa situação. Né? Depois vão passando as informações, o pessoal vai começando a ver, vai começando a acessar, e aos pouquinhos vai se abrindo conhecimento. Por isso que eu preciso fazer mais lives, pessoal. Os irmãos estão me cobrando, tem que falar, tem que contar a história, tem que estar guardando, não pode? Fazer live de dúvidas, né? Hoje o pessoal tá falando mais de dúvidas, mas que também está dentro do que a gente propôs, né? Sim. É uma das perguntas do Rô aqui, Rô Cisco. As doenças mentais estão relacionadas com o espiritual, alma ou reencarnação? E aí também a Andréia pergunta assim, pessoas com problemas mentais, podemos fazer apometria para elas? Pode e devem fazer. A questão do psiquismo mental, os distúrbios mentais, quase sempre, digo assim, 99% dos casos, tem questão de ou espiritual, ou de faixa de passado, ou de vidas passadas, ou de obsessores. A gente consegue ter um resultado bem significativo nessas questões de casos mentais com a apometria. E com as pessoas que têm problemas, não é necessário elas concordarem, é só os entes que são responsáveis a pedir um atendimento que a gente consegue. Esse caso que eu falei do subnível de cascata, que o rapaz era esquizofrênico, conseguimos curar ele. Não foi fácil, foi quase um ano trabalhando, mas nós conseguimos. Mas tem casos que eu consigo que são mais rápidos, outros mais demorados, né? Dependendo muito do karma, porque a gente trabalha assim, ó. Se a pessoa chegar aqui com um karma leve, 2 atendimentos a gente resolve. Se a pessoa chega com um karma um pouco mais complexo, o tratamento vai mais longe, porque a gente tira uma camada, daí tem outra camada. Tem que achar lá em algum lugar que fez uma iniciação, um ritual. O Otávio sabe como é que é. Então a gente tem que desbravar o astral, né? As equipes têm que desbravar, nós temos que tentar achar nos locais, e é muito complexo. Então a gente vai ali e tira uma camada.
tirando essa camada, a gente consegue acessar o mais embaixo. E assim nós vamos indo. Mas sim, eu creio que distúrbios mentais, com certeza, precisam de tratamento espiritual. Até eu gosto muito da literatura de Joana de Ângeles, que até o Godinho, né, citou bastante ele traz muito para dentro da captação psíquica, porque eles até comentam que eles estudaram tudo que eles tinham, assim, de literatura de terapias de vidas passadas para poder entender também essa dinâmica, né? E eu vejo de Baldo, né? Ela é mentora de Baldo. Sim, eu recomendo muito a literatura dela, né, porque às vezes alguns termos são um pouco difíceis, porque Joana faz muito um gancho entre o conceito espírita, né, da compreensão da filosofia espírita com a parte mais psicológica de Jung. Mas eu digo que, assim, antes de eu ser terapeuta, quando eu estava começando a me adentrar na parte da espiritualidade, dentro do espírito kardecista, um dos livros que eu li, que foi O Ser Consciente, foi um dos livros que me abriu muito a cabeça para eu compreender alguns aspectos da minha personalidade, de condutas. Então, isso ajuda muito para quem é leigo começar a entender. E é quase um autotratamento, assim, uma autossessão psicológica, né? Então, isso ajuda muito para poder compreender. Tem a Negra D perguntou assim, ó, o doutrinador precisa sempre estar com um médium? E acho que é importante você comentar, porque acho que quando você comentou a diferença do sistema, ela não estava, né? Tá. O que acontece? No sistema Apômetro, eu criei o nível 1, que é para os alunos entenderem como funciona a apometria, a aprenderem a se limpar e a aprenderem a se proteger. Então, o nível 1, quem enfrenta o nível 1 não está apto para atender pessoas. Eles vão treinar em si mesmos, vão aprender o processo, vão se limpar, vão se alinhar, vão se comunicar e aprender a se conectar com as egrégoras, com os irmãos que vão trabalhar futuramente com eles. E eu dou exercícios, né, de mentalização que a galera, o pessoal, não fez no nível 2. Aí, quando chegou no nível 3, vocês viram que precisava, né? Tem os exercícios lá que eles são necessários para poder se localizar no astral, entender como funciona o deslocamento mental, o deslocamento astral, e questões até se tentarem desdobrar vocês ter poder de não ser levados. Entre outros, né? Então, no nível 2, eu ensino o terapeuta a atender sozinho. Claro que tem um estágio, o estágio é feito, né, sob supervisão, as pessoas atendem pessoas mais próximas, e depois desse estágio, sim, aí os alunos estão aptos a trabalhar. Mas eu sempre deixo claro, não atendo, se vocês verem que é muito pesado, se vocês sentirem que não vão conseguir resolver, não atendo. Hoje mesmo, uma aluna minha do nível 2 me chamou, um consulente dela, e disse assim, fulana me indicou porque ela disse que tá ruim, meu negócio tá pesado aqui, não vai conseguir. Cada um dá o passo conforme dá, e é com o tempo. Eu também negava um monte de atendimento no começo. O pessoal vinha com um monte de coisa e falava assim, eu não vou conseguir. Me desculpem, já que teve caso de eu devolver o valor do atendimento, olha, eu não vou poder mexer porque eu não tenho condição. Algumas pessoas entendiam, outras ficavam bravas, e com o tempo eu fui melhorando, eu fui aprendendo, aí já consegui atender casos mais complexos. Mas é assim, tu tem que entender o teu limite e no sistema público tu trabalha sozinho. É possível trabalhar em dupla? É. Se dois alunos se formarem juntos e quiserem trabalhar em conjunto, pode. Se 5 alunos quiserem trabalhar em conjunto, pode também, não tem problema. Pode ser feito da forma de grupo, né? Mas pode trabalhar sozinho. Porque, não sei se tu me disse, Otávio, uma vez, que o Godinho trabalha sempre em dupla, né? A captação psíquica, ele precisa de um captador e um que vai fazer a doutrina, né? Entendi. Eu já ensino da forma que nós captamos e já doutrinamos. Claro que não tem... Tu citou, e foi importante, assim, a gente não doutrina mais as entidades. Antigamente, na apometria, eles eram incorporados no médium, recebiam aqueles fluidos do médium, as equipes davam passes, e aí tratavam os espíritos. Como nós não temos essa condição, e a apometria virou uma coisa mais, como é que eu vou dizer assim, mais prática, as equipes direcionam. Esse irmão aqui está obsediando, ele vai para o hospital porque ele pode ser salvo. Esse irmão aqui não tem condição, ele vai ter que ir para a cadeia porque se ele ficar solto, ele vai tocar o terror. Então as próprias equipes já fazem ali a triagem e já encaminham. O Rô também está perguntando assim, as pessoas vivem nos dois mundos? Acho que é legal você trazer também isso, porque como a gente falou sobre a influência, né, dos astral, dos nossos corpos astrais
e também como ele afeta nosso psiquismo, para a gente poder entender isso também. Eu vou dar um exemplo prático, porque tudo que eu costumo dizer assim, eu não costumo falar de nada que eu não vi, que eu não sei. Teve uma época que eu achava que eu via pouco, e eu incomodava o meu mentor. Porque, tô vendo pouco, eu preciso ver mais, eu preciso descontente com tudo, né? E aí ele disse assim, então tá. Aí ele retirou um filtro meu, que filtra as realidades. E aí eu tava sempre em dois lugares. Eu tava dormindo aqui, eu tava vendo outras coisas, eu tava acordado, eu tava vendo outras coisas. E comecei a ver um monte de coisa. Eu tava aqui, eu tava vendo quem tava me perseguindo, quem tava atacando, quem tava isso, quem tava aquilo. Eu falei pra ele, tá, não quero mais. Pode me deixar só aqui. A pessoa não aguenta. Se a pessoa não é um espírito, eu não me considero um espírito evoluído, me considero um espírito trabalhador. Se a pessoa não é um Chico Xavier, um Divaldo, alguém desse nível assim, a pessoa não aguenta estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então eu falei, bota de novo um filtro que eu não quero. Deixa como é que eu tô. Literalmente eu vivenciei isso na prática. Desculpe, pessoal. Muita gente falando aqui que está te conhecendo pela primeira vez, porque são Então, postulantes. Muita gente elogiando, gratidão pelo agradecimento aí da live. Muito obrigado. Mais uma vez, tem uma pessoa que não pegou o nome, o livro do Godinho, o primeiro que a gente falou é Egos, Consciência e Distúrbios. Esse aqui Mas eu vou deixar depois escrito na descrição, né? A gente deixa lá. Sim, deixamos. Eu acho que esses dois livros são essenciais, tanto que eu coloquei eles no nível 2 porque a gente trata de subníveis, trata de elementares no nível 2, né? E aí a pessoa complementa, porque eu dou o curso e dou os caminhos para a pessoa se especializar mais. Por exemplo, tem gente que até hoje não leu o livro do Dr. Lacerda no nível 1, e o livro do Dr. Lacerda é essencial para a apometria. E no nível 2 eu indico o segundo livro do Dr. Lacerda, e teve gente que não leu ele também. Aí quando chegar no nível 3, Juliano, mas como isso, mas como aquilo? É porque tem que ler, pessoal, tem que ler. E eu viro e mexe dou uma lida de novo, porque a gente esquece muita coisa. A gente esquece bastante coisa. Para a gente ir encaminhando para o final, né? Tem algumas pessoas que estão perguntando como que faz para fazer o curso, se já tem datas. Vamos lá. Eu geralmente dou 2 nível 1, um final de abril e um final de julho. Um nível 2 e a cada 2 anos eu dou o nível 3, que o nível 3 tem que ter mais tempo de trabalho, mais experiência, mais cancha. Esse ano eu vou dar só 2 cursos, porque eu estou montando os outros 2 cursos que vão ser de vídeo, né? São cursos, não são de apometria, mas são as questões que o pessoal me pergunta muito, sobre ataques, sobre prosperidade, sobre as questões, então eu vou montar cursos, que são cursos bem, bem rápidos, assim, de vídeo mesmo. E eu estou direcionando os livros também, né? Eu preciso terminar meus livros, tem uns 4, 5 livros que eu não consegui terminar ainda, estão parados. Então, esse ano vamos ter 2 cursos. Final de julho, nível 1, e final de outubro, o nível 2. Já se programem, que eu vou postar ali direitinho, fazer a arte direitinho ali, e vou avisar. Mas como vai ser para o segundo semestre, eu não adiantei muito. Nós estamos em abril, maio, junho, julho, dá tempo aí. Tá tranquilo. Então, é só chamar ali. Quando eu fizer o post, o pessoal pode me chamar, pode chamar no Instagram, chama ali na conversa, ali nas mensagens, pode chamar pelo WhatsApp também, já vou fazer os pré... Já tem um pessoal se inscrevendo já, querendo se inscrever. Já vou começar a abrir as inscrições para esse curso. Olha, eu recomendo muito, gente. Por isso, Juliano, desde 2021, e já são 4 anos já. E assim, o nível 3 dele foi um divisor de águas e a gente ficou muito ansioso. Eu cobrei o Juliano por 2 anos. E aí, Juliano, vai sair o nível 3? E aí, quando saiu, assim que ele postou, eu falei, ó, você já sabe que eu tô aí. Mas esse livro, ele vem comentando desde 2021. Estamos ansiosos aí. Tem um monte de gente que comentou que quer saber aí desse livro aí. Então, o que acontece? O livro é uma história pessoal minha, né? Contando toda a história e coisas que eu não conto. Acessos que eu tive que eu não conto, como, por exemplo, eu consegui acessar e ver o rosto de Jesus no passado através de um consulente. Eu consegui acessar as questões que envolvem as consciências em volta do planeta. Eu explico no nível 3 as mônadas presas lá, né? E até eu encontro com esse que chamam de criador também, da ayahuasca. Isso eu conto quero contar no livro, não quero abrir muito assim. Tem muita coisa que eu quero contar no livro, mas tem que ser lá, né? Para o livro ter a surpresa, a surpresa de lançar um livro. Só que eu não consigo parar. Agora eu estou diminuindo um pouco os atendimentos, estou focando mais, né? Mas aí eu abri uma outra empresa com a minha namorada. Então, fim de semana eu tenho trabalhado bastante.
Mas eu vou focar, eu quero ver se eu pego 1 hora a cada 2, 3 dias da semana, e aí eu consigo escrever um pouco e retomar as escritas. Mas vou terminar, eu prometo, eu vou terminar. O final do livro já está pronto. Foi meu último ritual de ayahuasca. Então tem o começo e o final. E no meio eu tô colocando, tô escrevendo. Antes da gente encerrar, tem uma pessoa que pergunta que está curiosa para saber quem que faz apometria em você. Eu tenho um grande amigo que se chama Giovanni, que ele trabalha há muitos anos, e ele me atende. Quando eu preciso, ele me atende. Ele já tem mais experiência que eu, trabalha muito mais tempo que eu. E ele é quem eu confio, assim, que eu tem mais experiência que eu, então ele sempre me ajuda. E não adianta, a gente tem que passar pelo atendimento de outra pessoa. Tem coisas que eu me limpo toda semana. Ou, antes de fazer o atendimento aqui, de fazer a live, eu me atendi para limpar tudo que tem dos atendimentos que eu fiz hoje. Estou sempre me limpando, estou sempre, né, equilibrado, a gente está sempre alerta, não adianta. Vou para a praia, antes de ir, eu limpo lá o apartamento, não fico comendo mosca. Só deixa eu responder uma coisa, Otávio, antes de terminar. A Tânia perguntou sobre o aplicativo. Ah, sim, ela tá Eu falando. vou fazer o aplicativo, Tânia, mas é que para fazer o aplicativo tem N fatores, até de leis que eu tenho que me informar melhor, mas vai ter o aplicativo da Pômito, sim, para todos os médicos. Mas vamos deixar o pessoal se formar mais, vamos fazer mais alunos primeiro, depois nós vamos ter o aplicativo, sim, pode ter certeza. Bom, acho que o que vale de síntese, né, dessa live é como é importante a gente compreender a nossa constituição espiritual, né, Sim. entender que nem tudo é físico e também nem tudo é espiritual, mas que uma coisa não vive separada da outra, que foi uma coisa que você mesmo falou, né, que a medicina tem que andar junto com a espiritualidade. Eu vi um tempo atrás mesmo algumas reportagens de médiums trazendo informações da espiritualidade, trazendo mesmo que a gente vai chegar numa fase onde vai precisar olhar para a parte espiritual, né? Senão não tem como seguir, né? Hoje em dia no SUS já temos terapias, né? Eu acho que o Reiki, a constelação já estão sendo aceitos no SUS. Eu tenho visto, até vou fazer uma adendo, muita gente com preconceito em relação à constelação por causa da origem do médium e tudo mais. Mas todo mundo anda de Fuca. Ama Fuca, e Fuca teve uma origem também bem duvidosa e parecida. Então, o importante é que se a gente está curando, né, o médium saber filtrar e adaptar para a realidade atual hoje em dia, qualquer terapia, assim como a apometria, é possível curar sim. Então, a gente tira o que é de bom se a gente tem o bom dentro da gente, né? Senão, Bom, pessoal, eu agradeço você. Não sei se tu vai encerrar agora, Otávio. Eu quero agradecer muita gente aí que está dizendo nem ouse diminuir os atendimentos. Ameaça. O Tá pessoal todo tá, mundo nessa na apometria. o pessoal já estava me cobrando live fazia tempo. Eu vou fazer outras. Vou fazer sobre os cursos também. Eu quero pegar o pessoal do nível 3, o pessoal do nível 2, o pessoal do nível 1 e fazer lives conversando sobre o curso, sobre o que aprendeu. É interessante. Mas se não fosse tu, Otávio, eu nem ia me mexer, porque eu tô sempre canado, sempre fazendo muita coisa. Mas agora eu peguei o gostinho e eu gostei. Muito obrigado, Sim, é meu. bem, Muito bem bacana. obrigado mesmo. Olha, eu vou dizer, eu já disse isso para você, já cansei de falar desde de quando eu te convidei. Eu me sinto extremamente honrado de poder fazer essa live com você, porque eu sempre falo, né, que você para mim é uma referência dentro do trabalho de apometria. Para mim foi assim incrível fazer o nível 3 depois de 2 anos de trabalho já com apometria. Então, assim, gratidão, que seu caminho seja cada dia mais expansivo, assim, porque Muito obrigado e que caminhamos juntos, né? Porque fazemos parte da mesma egrégora. com Muito certeza. obrigado pelo convite. E obrigado a todos vocês que estão até essa hora. Muito obrigado. Gratidão, gente. Gratidão a todo mundo que participou e seguimos aí em mais bate-papos.